Bom dia, senhoras e senhores. Dê graças a Deus, né, por nós todos sermos batizados na divina graça desse belo país chamado Brasil, terra de Santa Cruz. E hoje, meus irmãos, vamos falar da Idade das Trevas. Idade das Trevas é essa idade agora do obscurantismo, né? 2024 depois de Cristo. Verdadeiro obscurantismo, verdadeiro tempo de do horror, o tempo do horror, né? Aonde se adora o horrível, né? Essa idade das trevas, aonde quem dita as leis é o lobby gay, é a ideologia de gênero, aonde quem dita as regras são os comunistas, onde mataram milhões de bebês no Partido Comunista Chinês, o terror da Ásia, né? Nossa Senhora, viu? Que coisa tenebrosa são esses dias onde as crianças são instrumento do paganismo, aonde dois homens podem criar uma menina, duas mulheres podem criar um menino e vestir ele de mulher. Olha que horrível. Jesus disse que no tempo de Cristo, naquele tempo da sua primeira vinda no Evangelho, ele disse que Sodoma e Gomorra, no dia do juízo, vai ter mais piedade, vai ter mais clemência do que aquela geração do tempo de Cristo. Imagine hoje, meu irmão, como a palavra de Deus pesa. Imagine hoje, ai de nós, mais uma vez, ai de nós, ai de mim, réu. Então, irmãos, vamos aí falar agora dessa época que essa época se começou, essa época deu origem com um grande acontecimento, que abalou as estruturas da civilização, do que ainda tem de Ocidente. Alguns dizem que foi a Terceira Guerra Mundial, como Dom Lefebvre disse, né? Isto é o Concílio Vaticano II, que não foi um concílio, realmente foi um golpe da maçonaria eclesiástica. E aí tudo foi mudado. O certo está tido como errado e o errado está tido como certo. A arte agora reverencia o horror, né? Então essa época é a época dos abortos, onde o aborto mata mais gente do que na guerra. Época dos abortos. Ai de nós, ai dessa geração. Época da camisinha, época onde você evita a natureza. Você, né? Eu, nós, tu, eles. Nós, vós, tu, eles, todos. A gente evita ter filhos, né? Nós todos. Eu digo toda a humanidade. Até o Irã usa anticoncepcional. Até a Rússia
usa anticoncepcional, né? Então, ai de nós do coito, essa geração que não quer ter filhos, né? Por pura vaidade, uma vaidade fugaz extrema, extrema demais, materialista demais, né? Que peca contra a natureza criada por Deus. Imagine contra os céus, imagine contra Deus, imagine contra Deus Pai Criador. Essa época do sexo grupal, aonde 5, 10 e mais alguns se superam, e a mulher faz isso com vários, né? O sexo tribal, né? É o neopaganismo, o sexo tribal, o sexo animal. Que horrível essas coisas. Voltamos ao tempo do paganismo, né? Antes de Cristo. Estamos voltando, né? Como a Renascença queria, como aquela época que precedeu os protestantes dito evangélicos. Dizem com orgulho, faça o que eu quero com o meu corpo, né? Hoje as mulheres dizem isso, e os homens também, né? Faça o que quero com o meu corpo, né? É um orgulho extremo demais, coisa que nem os pagãos era indigno de dizer uma palavra dessa, os pagãos primitivos. Hoje o ser humano se superou demais. O mal superabundou. 1000 obstáculos para não ter filhos. Os pais de pet dizem, né? Evita. Não quero ter filhos, né? Filho gasta muito, só mais ter um carro, só mais ter bens, só mais ter uma, né? Várias coisas, né? Fala de um modo espiritual. Não que eu queira o que os outros têm, jamais. Cada um, né? Use o que tem para dar glória a Deus, nós todos. Ai dessa geração dos anos 60 para cá, época do Concílio Vaticano II, que liberou tudo, a libertinagem. Ai dessa geração, ai da sociedade antinatural, antilogos, o Logos, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus do mundo. Salvai-nos, meu Deus, tem piedade de mim, pobre pecador. Tem piedade de mim, né? Mas uma vez eles dizem, os mundanos, hoje está difícil criar filhos, né? Dificuldade e pobreza, em primeiro lugar, é a desculpa para não ter filhos. Assim, essa geração, muitas vezes criminosa, né? Dizem, né? Digo, não em relação a mim, né? Mas a ira de Deus, né, vai pesar sobre nós. A ira de Deus, a santíssima justiça de Deus, vai pesar sobre esta humanidade do esbanjamento, que nunca se viu tanto esbanjamento como hoje há, né? No futebol, nos shows, nos mega shows da vida, né? Nos paredões da vida, né? E nas drogas. Ai dessa geração, a geração, né, da teologia da libertação e da RCC, essas heresias,
condenadas 1000 vezes pelos santos padres da igreja. Então é isso, meus irmãos, estamos na verdadeira época das trevas, né? Será que quando Cristo, o Filho do Homem, voltar, encontrará fé sobre a terra?